Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, do meu coração. Eu adoro Vital Frazee, acho ele fantástico, acho ele brilhante, de uma extremamente brilhante. Então, ele fala sobre o perdão. O perdão, nesse momento no planeta Terra, é um dos sentimentos mais nobres que nós devemos sentir, que nós devemos emitir para as pessoas que erraram conosco na terceira dimensão. Na terceira dimensão, as pessoas não tinham noção do que era o planeta Terra. Nós vivíamos numa Matrix. Nós vivíamos enganados, nós vivíamos lutando pela felicidade. A felicidade não chegava nunca. Nos últimos 8 anos eu viajei muito pela Europa, em vários países. Eu conheci um monte de gente. A todos eu perguntava, porque eu estava escrevendo um livro, e eu queria saber qual a razão de todo mundo viajar. Como eu adoro viajar. Para mim é a melhor coisa que existe. Para lugares bons, é lógico. Eu não gosto de aventuras em lugares que seja pior, por exemplo, do que o meu Brasil. Eu só gosto de lugares que tenha mais informações para eu crescer mais em conhecimentos, em tecnologias, em todas as áreas. Eu quero sempre estar crescendo. Então, nesses últimos anos, eu perguntava a todos que eu conhecia: por que você gosta de viajar? Todos respondiam igualmente: procurando a felicidade. Mas às vezes, na terceira dimensão, como era tão difícil encontrar a felicidade, porque as pessoas também não sabiam perdoar. Se você não sabe perdoar alguém que erra com você num planeta de terceira dimensão, você jamais ia ser feliz. Porque o perdão, a gratidão, a fraternidade, a compaixão, o amor incondicional são essenciais para uma vida de felicidade. Mas o perdão é de extrema importância. Como Jesus falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Porque realmente as pessoas na terceira dimensão não tinham noção o que era esse planeta. A gente lutava para ser feliz e não conseguia. Afastaram as almas gêmeas de todos. Adormeceram 10 cadeias de DNAs. Então nós tínhamos que ser infelizes. Eram momentos de felicidade. Mas uma felicidade plena e eterna, eu garanto que ninguém nunca sentiu. No planeta Terra, na terceira dimensão. Mas agora, para nós irmos para a quinta dimensão, é super importante perdoar. É importantíssimo fazer o que Jesus falou: perdoar. Se as pessoas não souberem te perdoar, você peça: Jesus, Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Eu sou mestre em perdoar as pessoas. Eu tenho sempre que estar perdoando. Mas graças a Deus, eu sei perdoar. Porque a física quântica, que eu fechei meu consultório para estudá-la, aí ensina que tudo são vibrações, tudo são energias, tudo são frequências. Então, se eu não tenho uma frequência de perdão, se eu estou sentindo aquela mágoa ou até raiva, faz mal a mim e não a pessoa que fez atos ignóbeis comigo. O perdão faz bem às nossas células. O perdão faz bem à nossa alma, ao nosso espírito. O perdão faz nós vibrarmos, termos frequências lindas de amor para as nossas células ficarem felizes. Então, Vital Frazee vai falar sobre o perdão. Vocês ficam olhando as minhas pinturas quânticas enquanto eu vejo esse texto dele aqui. Que o perdão é capaz de fazer por ti? Essa é a pergunta. Então vejamos, nós temos que nos concentrarmos nas palavras de Vital Frazee, que é um mestre maravilhoso, é um mestre da vida.
Eu admiro ele muitíssimo e nessa hora no planeta Terra nós temos que perdoar muito. A incompreensão, o não compreender a vida como ela de fato é, nós temos que perdoar. É a chave mestra, é o perdão, porque aonde estão as causas das doenças, as causas do sofrimento das pessoas, são elas nessa falta de compreensão e a falta do perdão. As pessoas se machucam quando a pessoa não sabe perdoar e não sabe compreender como é o perdão. Para perdoar tem que compreender. Se não compreender, não adianta dizer que precisa perdoar, tem que perdoar. Não pode ser da boca para fora, porque perdão é um sentimento, é uma energia belíssima. Nós temos que sentir o fluxo dessa energia em nós. Ela tem que fluir de fato, porque ela vai esvaziar aqueles bolsões de energias negativas, principalmente de mágoa, ressentimentos e amargura, raiva e culpa, vergonha, enfim, todos os sentimentos negativos, baixos da terceira dimensão. Nós temos que, há algum tempo, já falando sobre a necessidade do perdão, limpar os porões da vibração da nova Terra, da quinta dimensão. Ela tem, entre a terceira e a quinta, tem um portal que divide. E nesse portal nós teremos que ultrapassar para ir para a quinta dimensão, porém, como tudo é frequência, como tudo é vibração, se tiver com baixa vibração, baixa frequência, é impossível ir para a quinta dimensão, porque tudo é magnetismo. Tudo é magnetismo e não temos uma energia que tem uma frequência baixa. Como é que vai passar para a quinta dimensão? Será impossível passar para a quinta dimensão aquelas pessoas que não perdoam, que estão em frequências baixas. Elas não conseguirão. Temos que ver na prática da vida as pessoas, vendo os terapeutas, vendo os probleminhas com os pacientes, todos, quase todos, precisa dos problemas, é falta do perdão. Quando a pessoa guarda mágoa, rancor, é porque ela não conseguiu perdoar. O que é a mágoa se não é uma má água? Uma água podre. Se nós temos dentro de nós, na nossa condição física do corpo, 70% do nosso corpo são água, imagina quando a gente consegue transformar essa água em uma má água. Obviamente que tudo vai ser difícil, tudo vai ser dolorido, tudo vai ser sofrimento, vai ter estagnação de energias, vai provocar doenças no teu físico, vai colocar falta de prosperidade em todas as áreas da vida. A energia negativa acumulada, dependendo da causa, dos sintomas, das energias, da onda, desse sentimento negativo, ele vai criar um órgão que poderá estar doente, porque está direcionada, atrelada ao chakra da falta de perdão. Aquela energia vai acumulando, estagnando e vai empobrecendo a vibração e a frequência a um ponto de se transformar em doenças. Quando nós já falamos dos sintomas da doença. O sintoma é a fase inicial da doença, é a pré-doença. Se não fossem os sintomas, o ser humano não perceberia a necessidade de mudanças. O primeiro aviso são sintomas. Nós precisamos aprender uma lição aqui, ter uma mudança aqui. Cuidado que tem uma encruzilhada, preste atenção. É um aviso, sintoma. Sintoma é um alerta. Sintoma é um alerta que nós temos que prestar atenção.
e ver da onde está vindo a água, da onde está vindo a mágoa, que é a má água. O sintoma é um alerta e o ser humano tem que prestar atenção, porque senão a doença vai se instalar gradativamente. Então, é um aviso para buscar a cura. Muita dor e sofrimento faz aquela energia. Em muitos casos, o óbito é o ponto final dessa energia negativa. Então, toda doença é uma cura da água que nós temos no nosso corpo, 75%. Nós vivemos todo o tempo aqui, escrevendo, respondendo às pessoas, ajudando as pessoas, que a dor é uma opção, que a mágoa é uma opção. Aí alguém pergunta, eu não escolhi a dor, como é que é uma opção? Você pode não ter dito, eu escolhi a dor em vez do amor e o perdão. Você pode não ter pronunciado, mas você fez a escolha. Você sentiu a tua inércia em não mudar algo. Já é uma escolha que você fez. A zona de conforto, você estava nela. Você ficou e é temporária, mas depois ela se transforma numa dor até esgotar a energia. E falta de energia causa doenças. A energia do corpo físico, a energia de uma causa, de uma culpa, de uma vergonha, de uma raiva, tudo é um bloco de energia como uma pilha. Tá cheia de energia, vai gastando a pilha, como vai esgotando o nosso corpo. Quando esgotou, aí vem a doença. Então não tem como a pessoa pensar que ela poderá ter mágoa, ter rancor, ter ódio, ter tantos sentimentos negativos e que ela vai achar que ela não terá doenças. É lógico que ela terá doenças, porque as doenças surgem justamente desses sentimentos negativos, da falta do perdão. Como a pilha esgotou aquela função de energia que tinha dentro da pilha, ela não funciona mais. E assim é o ser humano, porque nós somos energia. Nós temos vidas seguidas numa sequência de vidas, de reencarnação. Tem uma vida, desencarna, vai para o plano astral, a consciência física se alarga, faz uma ligação sobre o aprendizado, reencarna de novo, para poder ter condições de saber o que tem que mudar na próxima vida, para evoluir na sua caminhada. Uma nova caminhada terá que ser feita na roda da encarnação. As encarnações, elas são feitas para nós evoluirmos. Nós temos que recusar uma próxima encarnação se você não estiver pronto. Porque não adianta você ir para a escola. Se você não quiser estudar, você não vai evoluir. Não tem outro caminho. A Terra é uma escola de almas. As vidas passadas, elas trazem para nós a lei do causa e efeito, reação e reação, porque nós vivíamos num mundo de dualidade, de polaridade. Nós viemos aqui para experienciar as polaridades, por isso que existem dois polos. Nós temos uma vida num polo, na outra viemos no outro, e cada situação. Nós temos vidas que uma você vem pobre, outra você vem rico, uma você vem filho de pessoas boas, outra você vem filho de pessoas ruins. Numa vida você vem muito sábio, na outra você vem ignorante. Enfim, depende do branco e do preto, do claro, do escuro, tudo é dualidade. É as duas faces da moeda. E quando nós entendemos todas as polaridades e achamos o caminho do meio e entendemos o que é um lado e o que é o outro, quais as situações de causa e efeito, e escolhermos o meio, nós conseguiremos aprender todas as lições e nós seremos, na terceira dimensão, conseguir nós
ascensão para a quinta dimensão, quando nós seríamos almas mais elevadas, quando nós seguirmos o caminho do meio. A lei do causa e efeito também traz a necessidade do quanto nós abusamos da nossa consciência. Aprender as polaridades não significa que nós temos que causar mais dor do que o necessário. Nós temos que aprender quando nós sabemos que nós estamos prejudicando alguém e assim continuamos e insistimos, nós estamos extrapolando os limites de uma outra vida para resgatar o sofrimento que nós causamos a alguém. Esse se chama karma. Por resgate é uma necessidade para ser feito de várias maneiras, mas a alma, com o desencarne, ela passa pela dor para que ela possa vividas e vidas. Ela precisa ter noção que agora nós estamos no final, não existirão mais reencarnação. Agora nós estamos no final. A próxima encarnação passará pela dor para resolver a situação agora, nessa vida. Nós estamos na situação de conseguirmos agora resolver os problemas da falta de perdão. Nós temos agora, nessa vida, nós estamos no finais dos dias para escolhermos que a dor e o sofrimento nós causamos aos outros, nós ficaremos em dívidas. E as pessoas ficarão incomodadas, ficarão raivosas nessa vida, porque ela esqueceu da outra vida, o mal que ela fez. E nessa vida ela está pagando. Então, a pessoa pergunta, por que eu vou passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Mas você vai pagar caro o que você fez nessa vida. A pior das opções é amaldiçoar alguém. A solução, a primeira coisa é perguntar, por que eu estou passando por isso? Por que a pessoa está me fazendo mal? Por que ela está me fazendo você? Por que ela faz tanto sofrimento a mim? Não há vítimas, há causa e efeito. Em alguma outra vida, você deve ter feito o algoz, você foi o algoz de ontem, hoje você é a vítima. Deus não cria um espírito para sofrer. O espírito precisa se elevar, ele precisa aprender, ele precisa ser, na sua essência, a mais divina. Tem que fazer um novo curso, uma nova faculdade, um novo trabalho. Tem que aprender sempre, procurar sempre evoluir, procurar sempre as almas que não quiserem aprender, que ficarem na zona de conforto, sem nenhum aprendizado, sem nenhuma evolução. Como que ela vai evoluir se ela, na vida, ela está na zona de conforto e não está numa vida que ela está evoluindo, fazendo bem à humanidade? Ela está numa vida de tédio e uma vida que não tem uma missão. Porque todos nós viemos na vida para evoluir, fracos ou fortes, nós temos que evoluir. As almas estão aqui às vezes para nos auxiliar. Nós convivemos com pessoas que às vezes nos batem, mas elas estão nos ajudando a crescer. Elas estão nos alertando para os atos errados. Os artistas vão fazer uma estátua. Fez uma estátua lindíssima. Ah, eu preciso pegar uma madeira para fazer uma estátua. Antes dele tem que pensar o que ele vai fazer. Então ele decide fazer um cavalo. Então ele pega e começa a esculpir naquela madeira um cavalo. Ele está esculpindo e quanto mais ele bater, quanto mais ele martelar, mais bonito o cavalo vai ficar. Mas se eu não quiser dar martelada e bater, eu nunca vou conseguir fazer uma escultura. Então, às vezes, o sofrimento é para fazer uma escultura linda. Também as pedras do rio. Qualquer rio que você for, você pode escolher pedrinhas debaixo d'água.
Aquela pedrinha que você pegar na mão, você vai olhar, ela tá lisinha, redondinha, é tão gostosa de pegar, tão macia, tão lisa. Agora, você vai numa pedreira onde não tenha água. As pedras serão grossas, serão ásperas, porque não foram polidas, como um diamante. O diamante lapidado, ele tem milhões de brilhos. Então, tudo tem que ser perdão para apagar o sofrimento, para evoluirmos. Quem nós mais machucamos e quem mais nos machucam são pessoas que nos amam às vezes. Elas querem, elas estão nessa vida para nos fazer evoluir. Elas contribuem para a nossa evolução, para nós sermos uma escultura linda. O perdão é o automático quando a gente compreende que a pessoa às vezes nos magoou para nos lapidar. É a oportunidade que o outro nos proporcionou de nós evoluirmos. Quem mais nos burila, quem mais nos lapida, quem mais nos ama. E nos prepara para sermos mais belos, mais bonitos, mais brilhantes, como uma estátua, como um diamante, como uma pedra lapidada. Há pessoas, não são todos os casos, muitas vezes aquele que faz mal cura o outro e acaba ficando para ele a dívida. Então lapidar tem que ser com cuidado. Não podemos uma pessoa que machuque a outra para lapidar, para construir uma pessoa melhor. Mas tem pessoas que magoam de propósito, não pensando no bem, não querendo alertar, mas querendo sim apenas magoar. Mas muitos também vêm com uma missão, combinado lá antes de encarnar, lá nos céus. Eu preciso passar por isso e de repente não vou encontrar alguém que vai me trazer uma dor para que eu evolua. Aí uma alma muito querida diz: eu vou lá evoluir você, vou fazer você sofrer um pouco para que você possa ser lapidada, porque nem sempre o sofrimento é do mal. A pessoa às vezes magoa você, mas ela não quer magoar, ela está dizendo a verdade. Quem eram as pessoas que estavam na nossa vida antes e que veio na Terra junto para ver como professores, como mestres, como mãe, às vezes como pai, para você aprender lições para a sua evolução. Nós vivíamos na dualidade, no planeta Terra, na terceira dimensão. Não podemos julgar o outro. O não julgar já é muito forte. Nós precisamos entender que aquele papel que o outro está fazendo não é para o mal, é para o nosso bem. Ele está apresentando um papel que ele assumiu nos céus antes de encarnarmos. Ele assumiu um papel, senão não teríamos uma peça no papel. Se essa peça na Terra, como se estivesse num teatro, só vai assumir o teatro uma folha escrita se não tiver uma representação. Nós temos que ter a apresentação, uma encenação, senão não teria graça nenhuma você ir num teatro. Assim como não teria também graça a vida. A outra peça vai ser essa, você tem que imaginar, você não vai ver o palco, você não vai ver a encenação. Agora, para você ver, você tem que pagar, você tem que ir ao teatro, você tem que ver a preparação que os artistas tiveram para fazer um papel. Muitos vêm com uma missão para fazer apenas uma ajuda para nós crescermos. Quando uma mãe fala para uma filha, por exemplo, você está errada, ela está lapidando você para uma nova vida, aonde você será mais feliz. Não adianta dizer, para melhorar, você tem que perdoar, porque a falta de perdão é muito
complicado não perdoar. As células todas se transformam. Agora, ajudar outra pessoa. Para perdoar, nós temos que pensar que nós temos que fazer um trabalho diferente. Não tem que entender a pessoa. Tem que entender que a pessoa já veio nessa vida para ajudar a você evoluir. Ela veio nessa vida com a intenção apenas às vezes de ser um professor, para aprender que você sabe que essas pessoas todas que estão envoltas em nossa vida, já foi tudo feito, uma conta no céu. Para poder ascensionar, nós temos que ter missões de ajuda. Se nós estivermos fazendo mal às pessoas, magoando por nada, Ele levará a culpa, Ele levará a conta. Agora, quando nós temos que sentir compaixão da pessoa que nos magoou, porque ela tem o propósito de nos ajudar. Ela veio para nos ajudar, ela tem uma missão, um ato de uma mágoa, para às vezes para você abrir seus olhos, para você ser mais gente. Não podemos sentir mágoa, nem raiva, nem ódio da outra pessoa. Nós temos que sentir compaixão e às vezes entender a razão porque ela nos magoou. E vamos desenvolver então a compaixão, que é uma característica das almas que ascensionam. E sempre nós temos 3 pilares: compaixão, amor incondicional e respeito. São 3 sentimentos maravilhosos. Se você tem compaixão por aquela que te feriu, você demonstrou o amor incondicional a ela, que ele está dentro de você. E você demonstrou respeito por ela, porque respeito, temos que respeitar, nós temos que amar o outro, não podemos retrucar nem agredir de volta, porque não adiantaria nada, porque às vezes a pessoa não quis te magoar, ela te disse verdades. Então, nós temos que pensar que o processo é esse. Quem entender que veio na vida em 3ª dimensão para evoluir, e quem nos magoar, nós temos que perdoar, então a pessoa entenderá que o perdão é importantíssimo, mas você tem que sentir o perdão em você. Lembre-se que a consciência não é determinada a sua frequência em palavras, em sentimentos. Não há como definir uma consciência elevada em palavras, e sim em sentimentos. O sentimento é que faz nós evoluirmos. As palavras enganam, os sentimentos não enganam. Você precisa sentir. Às vezes uma palavra que te magoou foi para um sentimento positivo para que você evoluísse. Então, o perdão é importantíssimo. Você tem que pensar na pessoa que te feriu. E se você não sentir nenhum rancor por ela, você sentir compaixão e agradecimento, você está 100% perdoando aquela pessoa. O perdão estará concluído. Isso é um processo que ainda muitos de nós precisamos trabalhar, desenvolver, resolver, compreender para poder viver. Nós temos que saber que na 3ª dimensão nós estamos finalizando esse ciclo de sofrimento, esse ciclo entrando na 5ª dimensão, aonde nós ascensionamos. Nós temos que perdoar e limpos para a 5ª dimensão, senão não iremos para a 5ª dimensão. Tirar toda a mágoa, tirar todo sofrimento, fazer perdão para que as pessoas todas
sintam a energia positiva que nós temos, que nós estamos emitindo para elas. O perdão é muito importante. Nós precisamos perdoar e não podemos esquecer. É muito importante. Quando nós falamos em perdão, perdoar, não é só perdoar os outros, é perdoar a nós mesmos. Quantas coisas nós temos que perdoar em nós? Quantas mágoas nós temos de nós mesmos? Quem não se perdoa, se culpa, e a culpa é um sentimento horrível, porque se condena, porque se acha merecedor da condenação. Então, essa pessoa se boicota em todas as áreas da vida porque ela acha que ela não merece ser feliz, porque ela é culpada, que ela tem que cumprir uma pena. Então, ela se condena em todos os sentidos da prosperidade. Nada flui. Relacionamento, emprego, financeiro, saúde, divertimento, alegria. Ele não consegue viver porque ele se sente culpado, ele se pune, ele fala: eu não posso, eu tenho culpa, as pessoas não me perdoam, eu também não posso me perdoar. Se eu errei, não me perdoa, eu também não posso me perdoar. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. O auto-perdão nós temos que conseguir. Nós conseguiremos compreender a nós mesmos que o erro que nós cometemos, não importa o grau de sofrimento que nós causamos a algo ou alguém, mas foi de fato uma lição a ser aprendida por todos envolvidos, porque com os erros que nós aprendemos, com os erros que nós evoluímos, quando nós erramos, nós aprendemos uma lição, que é exatamente essa: como não repetir o erro. Porque todos erram. Nós não viemos aqui sabendo tudo. Nós viemos aqui para cometer erros às vezes, mas não podemos estar no erro sempre. É apenas um aprendizado. Nós temos que pensar que nós não estávamos intencionados em fazer mal a alguém. Nós às vezes fizemos sem querer, foi levada pelas circunstâncias e porque também era um contrato lá dos céus que nós tínhamos que nessa vida fazer. Dívidas, porque nós não temos dívidas, na verdade foi tudo acordos. Agora, se você erra e ficar preso na culpa, aí você vai pagar uma vida inteira de sofrimento desnecessário, porque você não cresceu sabendo que a felicidade, a prosperidade simplesmente só vem para aqueles que têm perdão, para aqueles que não se sentem mal pela falta de perdão. Porque é preciso que todos saibam que se não perdoarem a você e aos outros, vocês não irão para a quinta dimensão, porque vocês precisam perdoar a si mesmo. Você tem que olhar para você e não para outra pessoa. Se eu errei, porque eu não sabia fazer diferente. Eu vim no mundo de terceira dimensão para aprender. E eu precisava passar por isso, senão eu não iria aprender. Eu só não devo repetir o erro, porque errei, não vi que não era certo. Então eu não vou me magoar o resto da minha vida sem o perdão. Mesmo que você tenha feito, você agiu no impulso, um impulso raivoso, você não estava em sua sã consciência de que você estava precisando aprender nessa vida de terceira dimensão, aonde nós viemos simplesmente para pagarmos o que nós fizemos no passado, em outras vidas, e nessa evoluirmos, porque o planeta Terra era de terceira dimensão. Nós não fazemos para prejudicar uma pessoa. Quando alguém faz de propósito, quando você premedita o mal, você está errada. Mas mesmo assim, você pode ter num momento de que não estava dentro de uma consciência normal, mas você não pode repetir. Você não está fazendo uma coisa correta. Você se perdoa e sai dessa frequência e deixe a pessoa ser feliz.
Se puder, procure-a e peça o perdão. Abrace-a e ame-a. Então as mágoas se dissiparão. Nós não podemos tornar a vida mais difícil do que a vida é. Nós temos que tornar a vida mais fácil. E o perdão, nesses últimos momentos, é extremamente necessário. Temos que compreender outras pessoas. Nós temos que compreender a nós mesmos. Vamos transformar a nossa vida numa vida agradável, porque tudo passa e tudo deve ser vivenciado, porque nós estamos num planeta de terceira dimensão. A nossa existência na terceira dimensão, nós não podemos sofrer coisas desnecessárias. Por isso vale a pena acabar com a dor da falta do perdão. As pessoas que estão à nossa volta, que estão na nossa vida, foi um contrato com os céus. E quando nós falamos, Pai, perdoai, elas não sabem o que fazem, que Jesus falou isso. Então nós também poderíamos dizer, Pai, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Pai, perdoa a pessoa que me magoou. Ela não teve intenção. Eu tenho certeza que de repente ela queria me ajudar a enxergar verdades ocultas. Ela queria me ajudar eu a evoluir. Assim como o diamante, ele é uma pedra bruta, sem brilho, mas quando você lapida, você está magoando ele, mas era para ele brilhar. Assim, às vezes, uma mãe que falou uma verdade para um filho, para uma filha, ela não estava querendo magoar, ela estava querendo alertar, ela estava querendo ensinar. Então não guarde mágoa dos ensinamentos de suas mães, não guarde mágoa dos ensinamentos de seus pais, porque a vida na terceira dimensão era assim que tinha que ser. Agora, se você quer continuar nessa vida, você não ficará no planeta Terra, porque ele irá para a quinta dimensão, e na quinta dimensão não teremos esses tipos de problemas que nós tivemos aqui na terceira dimensão. Será só amor, será só paz, será só fraternidade, será só um entrelaçamento quântico de felicidade. Nós seremos seres que nós poderíamos nos comunicar por telepatia, nós seríamos seres tão evoluídos. Nós teríamos grandes tecnologias novas, como as camas MedBed. Nós teríamos altas tecnologias de Tesla escondidas de nós, que Elon Musk está nos proporcionando. Então vocês têm que pensar que vai ser maravilhoso irmos para a quinta dimensão, construiremos vilas na quinta dimensão, onde todos viverão como uma família, em fraternidade, igualdade, justiça, compreensão. Mas antes, o perdão é necessário para nós irmos para a quinta dimensão e podermos ser felizes. Podemos ter energias que nós não comunicaremos com o mar, como essa pintura. Nós nos comunicaremos com o céu, como nessa pintura dessa Pleiade. Nós nos comunicaremos com a natureza, para que nós sejamos felizes em comum com todo o universo de Deus. Nós olharemos os céus e sentiremos que nós fazemos parte dele. Nós teremos uma vida nova, linda, na quinta dimensão.